Diferente, por exemplo, de Rio de Contas e de Lençóis, que tem seu patrimônio histórico todo tombado, em Piatã, estas antigas construções estão desaparecendo com o tempo. Neste vídeo, você vai saber um pouco mais sobre a antiga história do município e também o que é possível fazer para que toda essa riqueza cultural não desapareça. Piatã é uma das cidades mais antigas do interior da Bahia. Há muito tempo eu venho defendendo essa tese. Ali rende mais ou menos com Rio de Contas e Jacobina. Aliás, Piatã surge da necessidade de ligar esses dois arraiais que eram promissores no século XVIII. Jacobina por conta da extração do ouro e Rio de Contas também. Portanto, a coroa portuguesa ela liga essas duas cidades, que no futuro viria chamar cidade, e Piatã está justamente no meio, na tentativa de ligar essas duas cidades através da famosa Estrada Real, por onde escoava ouro, mercadorias e tantas outras necessidades dos colonizadores, dos bandeirantes e da coroa portuguesa no processo de unificação do território, no processo de expansão do território do período colonial brasileiro. Geralmente todo arraial que surgiu ali no período colonial, ele tem como referência a igreja. Aliás, as igrejas também, se a gente for observar, igrejas coloniais e cidades que têm características coloniais, ela está elevada numa altitude. Ao lado da igreja, aí nós temos as construções antigas, as casas antigas, os casarões antigos e, portanto, toda a cidade a gente vai poder identificar a história dela tendo como centro a igreja. Já em relação aos imóveis que surgem no entorno da igreja, nós temos algumas características particulares, notadamente a maioria em si barroca. Então, os casarões, alguns inclusive que não existem mais em Piatã, eles são retratos fiéis tanto do período do garimpo do ouro e depois do período do garimpo do diamante. Ou seja, eles vêm mostrar a história viva através das suas fachadas, das suas arquiteturas, como foi forte esse ciclo colonial e o ciclo tanto do garimpo do ouro quanto do diamante aqui na nossa região. Segundo informações de patrimônio protegido pelo IPAC, Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Bahia, temos a exemplo a Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus, que é de tanta beleza dispensa comentários, e todas as casas em seu entorno. E também a Igreja do Rosário. A Estrada Real e os pontos de pinturas rupestres são protegidos pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas o fato é que alguns ou muitos destes casarões já estão desaparecendo, ou seja, basta ser proprietário do imóvel para modificá-lo ou até mesmo derrubá-lo completamente. E isso já aconteceu com várias construções seculares da cidade. Outras, por falta de cuidado dos proprietários, já estão correndo o risco de ruir, como é o caso deste antigo casarão. Ou o antigo prédio da cadeia pública, que só tem mesmo a antiga fachada. Outros imóveis já desapareceram e outros já foram demolidos, cedendo lugar a construções mais modernas. Para impedir que isso aconteça, é necessário iniciar um processo de tombamento. Na posição de vereador, que providências podem ser tomadas e qual a sua visão nessa questão da preservação do patrimônio histórico de Piatã? Pois é, meu irmão, a gente vê Piatã, né, como uma das cidades mais antigas, né, da Chapada, pertencia a Rio de Contas há mais de 100 anos atrás,
e é uma cidade que tem traços coloniais, que tem traços antigos. E o curioso e o interessante é que esses traços, ou que esses monumentos, eles trazem, né, muitos turistas, né? Aqueles turistas que na verdade curtem e que gostam desse processo colonial, né? E Piatã, eu percebo que ainda talvez não tivemos ainda a consciência, né, da magnitude, da grandeza que é Piatã. Piatã hoje ela vem crescendo muito na questão mais financeira, digamos assim, se tornando também um polo, digamos que capitalista, né? Porque o capitalismo também ele desenvolve a cidade. Não é muito fácil você se preocupar com o capital, né? E se preocupar com essas belezas naturais, com essas belezas arquitetônicas, porque o empresário muitas vezes ele não favorece muito a ele, digamos assim. Talvez ele não consiga fazer um comércio hoje com traços antigos, como Lençóis, por exemplo. Você entra ali em uma casa antiga, você chega lá, tem um mercado bonito, né, lá dentro, mas Piatã já é diferente, já pega essa tradição, eles mudam à frente. É uma coisa que não tem uma lei que se possa talvez orientar, eu não vou dizer proibir, mas orientar de que aquele comércio pode ser bonito com uma frente arquitetônica, com uma frente bonita. Claro que um vereador pode fazer um requerimento, claro que o vereador pode ter uma atitude inicial, mas isso pertence mais a uma questão de uma sociedade organizada, né, da secretaria, que na verdade envolve a parte de turismo, né? A secretaria, por exemplo, que envolve a parte de turismo, ela pode sim estar fazendo projetos, criando essas leis e está mandando para a Câmara, para que a instituição, ou seja, responsável por esse caminho, que é justamente a defesa da parte arquitetônica perante uma lei que vai para a Câmara, ela precisa partir da secretaria responsável. E aí a Câmara vai estar, com certeza absoluta, ela vai estar aprovando, né? Agora é preciso regulamentar, muito bem regulamentado, porque não é um sistema muito fácil. Primeiro tem que ter uma lei no município, porque nenhum órgão estadual ou federal ele vai chegar no município se o município primeiro não se organiza. Então primeiro eles têm que ter um amparo, né? Então para que algo seja tombado pelo patrimônio histórico, primeiro o município tem que ter uma defesa municipal. Qualquer pessoa ela pode estar acionando órgãos que têm a responsabilidade por zelar pelo patrimônio, pela fachada, seja o patrimônio material, seja o imaterial. No caso nosso da fachada, que nós estamos falando do conjunto arquitetônico de Piatã, pode ser acionado, se houver na cidade, por exemplo, o Instituto Municipal de Patrimônio, pode-se na esfera estadual o IPAC, que é o Instituto Patrimônio Artístico e Cultural, e na esfera federal nós temos o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Todos eles podem iniciar o processo de tombamento. Aliás, tombamento nada tem a ver com derrubada. Tombamento vem de tombo, que é livros de registros, conforme a coroa portuguesa fazia no passado. Então, o cidadão comum, quanto coletivo, o proprietário do imóvel, qualquer pessoa pode acionar um desses órgãos, que será iniciado agora o processo para entender o valor histórico, se é um valor local, se é um valor regional, estadual ou nacional, e aí que vai definir a comissão que vai poder avaliar esses imóveis e tombar, ou seja, resguardar historicamente para que a nossa história possa ser contada para gerações futuras. Apesar de que qualquer cidadão piataense ele pode dar entrada nesse processo, é preciso lembrar também que ele é burocrático, não é tão simples quanto parece. Então, há um estudo, esse estudo requer tempo. Entretanto, a sociedade, conforme ela pressiona, ela tem interesse nas respostas, pode dar maior celeridade ao processo. Na verdade, a gente entende o seguinte, que a modernidade ela é necessária, ela é inquestionável, mas ela pode andar de braços dados com o nosso patrimônio, nosso acervo. Um exemplo de boa convivência com o progresso e com os fatores econômicos é o prédio da Prefeitura, que mantém não apenas a fachada preservada, como todo o seu interior, inclusive o piso. Recentemente, a Prefeitura Municipal promoveu uma restauração nos passeios da Avenida Castro Alves, preservando as características antigas e também
em parceria com os proprietários de imóveis, deu uma reformada na fachada das casas. Mas existe luz no fim do túnel. Mais recentemente, precisamente no dia 14 de março deste ano, uma nova diretoria do Conselho de Turismo de Piatã foi formada. No evento, representantes da rede hoteleira, lideranças de comunidades diversas, proprietários de terras em áreas de preservação, além de outros representantes interessados na preservação do meio ambiente e do patrimônio histórico da cidade, se reuniram com o intuito de dar novos rumos a estes problemas. A Secretaria de Turismo tem vários projetos. Um deles é a preservação do patrimônio histórico do nosso município. E nesse sentido, a gente vem trabalhando em parceria com o Contur, que tem a nova diretoria agora, como você já pôde presenciar. E a gente tem esse projeto também, porque o turista, quando chega em Piatã, além dele visitar as cachoeiras, as fazendas, as comunidades, ele quer conhecer o seu patrimônio e sua história. Então, se o turista ele vem no Centro Histórico de Piatã, por exemplo, e ele depara com uma lanchonete ou com um restaurante em que preserva a sua estrutura histórica, ele vai optar, obviamente, por visitar esse local. Então é despertar a consciência nesses comerciantes e nos donos de casarões aqui de Piatã que a preservação desse ambiente vai facilitar não só o seu comércio, né, como atrair mais visitantes e turistas para o seu estabelecimento. E nesse sentido, não é só a memória que ganha, mas ganha o turismo, ganha a estima, a nossa identidade, ou seja, os patrimônios históricos, especialmente expressos nas fachadas, eles são a janela que se abre para entender melhor o nosso passado, daí entender quem somos e somente assim poderemos dizer o que desejamos da nossa cidade. Assim sendo, conscientização de preservação do patrimônio histórico de Piatã são as palavras-chave para que o que de lindo ainda existe não desapareça. Dessa forma, não apenas turistas, como nossos filhos e netos, a geração futura, possa desfrutar da antiga história de Piatã.